Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, pela semana que passou, por cada experiência que nos reservou, as lições que pudemos extrair de cada uma delas. Agradecemos por este dia, cada um que reservou este momento para estar na Tua presença, ouvindo a Tua voz, junto com os demais irmãos. Fala ao nosso coração conforme a Tua vontade, através da Tua palavra, de tudo aquilo que já tens começado a falar ao longo deste culto, que a Tua voz continue a ser ouvida. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens com o tema Diferentemente. E hoje nós enfocamos dentro desta série consumismo versus doação. Consumismo versus doação. E a série Diferentemente é baseada em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, quando o apóstolo Paulo afirma: nós temos a mente de Cristo. Ele diz um pouco antes que ninguém conhece os propósitos de Deus, senão o Espírito de Deus que habita em nós. E se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos condição de conhecer e aplicar na nossa vida aquilo que são os propósitos de Deus para nós. Nós temos a mente de Cristo. Por isso o tema diferentemente. Diferentemente, porque a mente de quem conhece a Cristo não pode ser igual à mente de quem não conhece a Cristo. Quando pensamos então em consumismo versus doação, o consumismo nos fala a respeito da busca pelo ter, de estarmos então cada vez mais adquirindo bens, e a gente tem nisso algo que não se satisfaz. A gente dá um passo de adquirir um bem e logo em seguida a gente já está vislumbrando o próximo passo, já está vislumbrando o que é mais que a gente, entre aspas, precisa, porque o que a mídia apresenta é que a gente precisa. A gente nunca precisou, a gente sempre viveu sem, mas a partir do momento em que foi inventado, que está à disposição, então a mídia apresenta como sendo uma necessidade. E quando pensamos nisso, e pensamos nessa sede de ter, e pensamos sobre o fato de termos a mente de Cristo, a gente contrapõe então esta sede de ter com a sede de ser como Cristo. A sede de ser como Cristo. Estaremos vislumbrando alguns textos da palavra de Deus que falam a esse respeito. Alguns deles vou citar de passagem, mas outros vou esperar que os irmãos possam abrir para acompanhar na Bíblia, para que possamos ir trabalhando então ao longo desses textos. Quando pensamos então sobre ser como Jesus, a pergunta que vem é: como é que foi o exemplo de Jesus dentro desse contexto, a respeito desse tema? Qual foi o exemplo de Jesus? E aí nós temos em Mateus capítulo 8, versículo 20, o Senhor Jesus dizendo: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E então a gente vê todo o ministério desenvolvido por Jesus, sem ter sequer onde reclinar a cabeça. E a gente vai ter o Senhor Jesus se hospedando com outras pessoas por não ter onde reclinar a cabeça. E aí a gente tem Jesus na casa de Simão Pedro em Cafarnaum.
Na cidade de Betânia, a gente tem citação de Jesus na casa de Simão o leproso e na casa de Lázaro, Marta e Maria. O Senhor Jesus, então, alguém pode dizer: pastor, mas assim é fácil para o Senhor Jesus ter o seu ministério se apoiando nas casas das outras pessoas. A gente vai trabalhar esse aspecto também. O que a gente destaca é que todo o ministério de Jesus foi desenvolvido sem ele ter onde reclinar a cabeça. Ele afirma também o que era essencial para ele. Em João capítulo 4, verso 34, ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que era essencial para Jesus, então ele faz a associação com a comida. O que era comida para Jesus? Aquilo que é a nossa necessidade mais básica, aquilo que grita dentro de nós quando não satisfeito. E então, quando a gente passa um período sem se alimentar, o próprio corpo reclama. E então o Senhor Jesus diz: o que para mim é reclamado é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E Jesus tinha necessidades. A gente tem o registro bíblico. Ele sentiu fome quando, no período de jejum, no início do seu ministério, em oração ao Pai, o texto de Mateus 4:2 diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele tinha fome. Na cruz ele vai dizer: tenho sede. E até mesmo depois de ressurreto, quando Jesus aparece aos discípulos, ele pergunta: vocês têm aí alguma coisa de comer? E aí oferecem a ele um pedaço de peixe e um pouco de favo de mel. E ele come na presença dos seus discípulos. Mesmo depois de ressurreto, ele tinha necessidades materiais. E além disso, no seu ministério, quando a gente pensa em consumismo, a gente pensa naquilo que foi o próprio ministério de Jesus, em que ele se deu por nós. O versículo de ouro da Bíblia, João 3,16 diz, vamos dizer juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus se entregou por nós. Aí a gente pensa agora na nossa realidade e quais as recomendações da palavra de Deus para nós. Pensando em nós, quanto às nossas necessidades, aí nós vamos para Mateus capítulo 6, e aí no Mateus capítulo 6 tem alguns aspectos que podemos abordar. Mateus capítulo 6, verso 32, o Senhor Jesus vai nos dizer que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ele estava falando a respeito da nossa ansiedade. Não estejais ansiosos por coisa alguma. E aí manda prestar atenção às aves do céu, os lírios no campo. E ele diz que as aves, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as sustenta. E os lírios do campo, ele diz que eles não tecem, eles não costuram, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aqui nós temos aquilo que é mais fundamental para a nossa vida. Temos comentado isso a respeito desse texto. O que é fundamental para nós? Comer e vestir-se, abrigar-se do frio. E então isso inclui também a proteção que temos de uma casa que nos protege das intempéries.
E aí o Senhor Jesus vem e diz que a gente não precisa estar ansioso, porque o Pai sabe de tudo de que a gente de fato precisa. Porque há muitas coisas que são apresentadas a nós, mas que a gente consegue viver sem elas também. Só que às vezes a gente pensa que precisa dessas coisas. Continuando nesse mesmo texto, então, se a gente teve o testemunho do Senhor Jesus dizendo o que era essencial para Ele, a minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. A nosso respeito, o que é que Ele diz ali em Mateus capítulo 6, verso 33, a primeira parte do versículo diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que é então essencial para nós? O que é que o Senhor Jesus diz que devemos buscar em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça. E aí quando a gente fala no reino de Deus, a gente está falando sobre esse conjunto de aspectos que cercam a nossa vida e sobre os quais a palavra de Deus trata. O próprio Senhor Jesus Cristo tem lições para nós e que precisamos aplicar na nossa vida. E aí a gente vem e pergunta a si mesmo: será que a gente tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Em primeiro lugar está seguirmos a orientação da palavra de Deus. Em primeiro lugar, estarmos vendo em cada atitude nossa se essa atitude se adequa com o que temos como recomendação da palavra de Deus. E alguém pode dizer até assim: ah, pastor, mas assim a gente vai viver encaixotado em uma série de mandamentos que a Bíblia tem. O que a Bíblia tem não são mandamentos. O que a Bíblia tem são recomendações de Deus para nós. Se Deus fosse usar para nós como um mandamento, como uma ordem que não pode ser descumprida, aí sim nós viveríamos como que encaixotados. Mas Ele entrega a nós a responsabilidade de colocar em prática ou não. Ele entrega a nós a possibilidade de escolher entre fazer o que é a vontade de Deus ou fazer o que é a nossa vontade. E o Senhor Jesus então nos mostra o que é o essencial. Em tudo que fazemos, pode ser no trabalho, pode ser em casa, nas decisões que temos para tomar, que o reino de Deus esteja imperando na nossa vida, que Deus esteja reinando na nossa vida, que o trono da nossa vida esteja tendo a presença de Deus nele, que aquilo que temos como prioridade possa estar atendendo aquilo que Deus tem para nós. E aí qual é o resultado? O que é que Deus promete fazer? Qual é o agir de Deus quando buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça? Ele então acrescenta: todas estas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Aquilo de que de fato precisamos. A maneira como ele tinha falado há pouco a respeito das aves do céu e dos lírios do campo, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, essas coisas serão acrescentadas. Agora, é preciso que tenhamos em foco qual é o nosso propósito, porque alguém pode dizer: ah, eu vou procurar atender ao que a Bíblia diz para que Deus me acrescente aquelas coisas. Eu vou fazer para Deus, para que Deus então some para a minha vida aquilo que eu quero. Dessa forma, nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino. Estamos buscando as demais coisas através de buscar o reino. O que vai estar em primeiro lugar voltam a ser as coisas.
As coisas então voltam a ter a nossa atenção e a gente vai tentar fazer uma barganha com Deus. Olha, Deus, eu vou agir desta forma para que então tu me abençoes e eu tenha as coisas. Mas o que ele diz é: busque primeiro o reino. O resultado depende de Deus. O resultado é com Ele. É Ele quem vai agir de acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele tem para cada um de nós. E nós não sabemos o que serão essas coisas. Podem não ser coisas materiais. Pode ser a realização de vida, de fato. Não podemos deixar de mencionar aquilo que é a realização de vida de Paulo. O apóstolo Paulo, que dedicou a sua vida buscando o reino, e ele termina dizendo: combati o bom combate. Só que se a gente for ver aos olhos humanos, a vida dele foi uma derrota. Ele, que era autoridade entre os judeus, termina sendo morto, decapitado em Roma, por causa da pregação do Evangelho, e tem seus últimos dias numa prisão fria. Mas ele diz: combati o bom combate. A realização que o apóstolo Paulo sente de vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é fazer com que a nossa vida possa ter o máximo de resultados que pode ter, por estar nas mãos de Deus, para aquilo que Deus tem como propósito para nós. E Ele é quem vai conduzindo a nossa vida de acordo com a sua vontade. Aqui em Mateus 6 nós temos esta realidade. Mas ainda pensando na busca dos bens materiais, e nós mencionamos o apóstolo Paulo, ele tem uma lição que ele traz para seu pupilo Timóteo. Timóteo, que foi companheiro de Paulo, aprendeu com Paulo. Em 1 Timóteo capítulo 6, nos versos de 7 a 10, ele fala alguma coisa sobre essa busca dos bens materiais, e ele vai dizer, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 7: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Veja que o apóstolo Paulo aqui está concordando com o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala no alimento das aves do céu, quando ele fala na vestimenta dos lírios do campo. E aqui ele fala em sustento e com que nos cobrirmos. E ele diz: estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que a gente não deva procurar progredir na vida financeiramente, materialmente, mas a gente vai tratar ainda um pouco mais adiante sobre o que é que isso pode significar para nós, o que é que nos propósitos de Deus isso pode nos possibilitar. O que ele está dizendo aqui é que quando invertemos os valores, então podemos sofrer consequências dramáticas, porque ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O ditado popular diz: o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro, ele não é nada em si. O dinheiro é uma ferramenta de troca. Mas o amor ao dinheiro, quando o dinheiro então se coloca em primeiro lugar, quando o desejo de enriquecer, de ter, adquire o primeiro lugar na nossa vida, podemos deixar de lado outras coisas. Nesta semana, o jornal Diário de Pernambuco, deste final de semana, traz um caderno especial a respeito do envolvimento de adolescentes com o tráfico de drogas.
é algo que vale a pena ser lido. E temos testemunho de, por exemplo, um pai que diz: eu precisava ter dado mais atenção e mais tempo ao meu filho, eu precisava estar mais presente junto de meu filho, porque o filho se envolveu com drogas e por causa das drogas foi assassinado. E aí o pai chora, lamenta o fato de ter dado atenção a outras coisas que tomaram o primeiro lugar, ao invés de atentar para o tempo que deveria estar dedicando aos filhos. E aí a gente pergunta: será que essas outras coisas eram tão importantes? Ou tudo mais deixa de ser importante? Então, quanto a essa busca, o que o apóstolo Paulo diz aqui é que é natural que a gente vá desenvolvendo a vida e podendo ter, quando ele fala aqui, com que nos cobrirmos. Então é como mencionei, é aquilo que cobre o nosso corpo, é aquilo que cobre a nossa família, a proteção do nosso lar. E ele diz: com isso estejamos contentes. Nós caminhamos em desenvolvimento, mas existem propósitos altruístas também para os bens materiais, porque o consumismo é aquilo que diz: eu preciso ter, eu preciso disso, eu quero adquirir isso. E até quando o vizinho tem alguma coisa, a gente olha para o do vizinho e diz: poxa, eu também preciso de um igual a esse. E aí chega um colega de trabalho com um carro novo e diz: poxa, isso aqui é carro, veja meu carro. Aí a pessoa: eu preciso de um carro desse. E aí eu lembro daquela conversa, né, com os nossos filhos, né, e pastoreando lá na cidade de Ibimirim. Então a gente tinha uma Marajó, isso mais ou menos aí nos anos de 94, 95, e a Marajó era 82. E aí a gente andando na rua, principalmente quando vinha a Recife, e aí tinha muitos carros diferentes, né? E aí meninos e adolescentes, né, sempre prestam muita atenção em marcas de carro e tal. Aí apontava: olha aquele carro ali, é tal carro, tal. E aí eu dizia: mas sabe qual é o melhor carro do mundo? É uma Marajó 82 branquinha. Porque essa é a que leva a gente para todo lugar. Aquele carrão ali não leva a gente para lugar nenhum, né? A nossa é que leva a gente para todo lugar. E até que Deus nos presenteou com um Mille 0 quilômetro, peladinho, né? 2 portas, né? Sem nada mais. Mas como foi uma ferramenta útil. Foi bom ter caminhado da Marajó 82 para o Mille, na época já em 97. Mas de fato, aquilo que a gente precisa pode ser bem menos do que o que a gente pensa, o que a gente tem em mente. Então o apóstolo Paulo vai agora falar a respeito de como podemos ter propósitos altruístas com os bens materiais. Que os bens materiais, além de abençoar a nossa vida, podem abençoar a vida de outros. Esse foi o propósito de Deus desde quando Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Você será uma grande nação e eu vou abençoar a você, ao ponto que eu vou abençoar quem lhe abençoar. E vou amaldiçoar quem lhe amaldiçoar, porque em você serão abençoadas todas as famílias da terra. O propósito de Deus de bênção na vida de Abraão foi para que essa bênção se estendesse a todas as famílias da terra. E então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 28, ele vai dizer: aquele que furtava, não furte mais,
Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. De acordo com a orientação de Paulo, aquilo que nós temos como resultado do nosso trabalho, aquilo que nós conseguimos adquirir na nossa vida, é para abençoar não apenas a nós, mas também poder suprir aquele que está atravessando uma necessidade, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E aí o Senhor Jesus acrescenta que aquele que pode estar atravessando necessidade, e que Ele tem nos dado as condições de auxiliar nesse momento, ele deve ser visto como se fosse o próprio Jesus. Porque em Mateus 25, verso 40, ele vai dizer: e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E ele começa esse texto dizendo: porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. E então ele menciona uma série de necessidades que atravessou. E aí as pessoas dizem: mas quando foi que nós te vimos com fome, com sede, preso, nu, enfermo, e procuramos suprir a necessidade? E aí ele traz essa resposta: porque quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, ele está dizendo que é como se fosse o Senhor Jesus. O que é que nós faríamos se a gente soubesse que Jesus está entre nós e que Jesus está tendo tal necessidade? Como é que a gente se portaria? A gente sairia de onde está e a gente diria: poxa, Jesus, eu posso suprir essa necessidade. Então ele diz que a mim o fizeste. E aí, em todo esse contexto de administração de recursos, de bens, e sobre como isso pode abençoar outras pessoas, aí vem outro texto mais longo, onde o apóstolo Paulo traz ensino na carta aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Ele vai trazer aqui uma série de orientações a respeito desse tema. E ele diz: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Ele está falando então a respeito de uma arrecadação que se faz a favor dos santos, ou seja, a favor daqueles que, sendo da família de Deus, daqueles que, tendo recebido a Jesus como Salvador, sendo nossos irmãos, atravessam necessidade. Aí, a partir do versículo 3, ele vai dizer que envia alguns irmãos para que a igreja esteja preparada quando ele chegar, para pegar esta arrecadação e levar para, principalmente, os crentes em Jerusalém que atravessavam dificuldade, que a igreja estivesse pronta. E aí, a partir do versículo 6, ele diz: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Parece que o apóstolo Paulo aqui agora está falando a respeito dessa questão de investimento e retorno. Parece que agora ele está ensinando que se você então distribui mais, você vai receber mais, e aí que a gente possa então alargar os olhos quanto a isso. Vamos ver como é que ele vai dizer na continuidade: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora,
aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Mais uma vez, parece que o apóstolo Paulo está falando a respeito do que parece ser esse tipo de barganha. Poxa, então eu vou investir nessa ação que Paulo sugere, porque Deus estará abençoando a minha colheita, Deus estará abençoando os resultados. Ele continua dizendo: para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. O que ele está dizendo então é que isso que a gente faz vai em primeiro lugar suprir as necessidades dos santos, e que esse deve ser o objetivo. E que no suprimento dessas necessidades, pessoas rendem graças a Deus. Deus é glorificado como resultado da ação que fazemos neste suprimento. E que então, o propósito não deve ser o toma lá da cá, o investir em Deus para ter o retorno. Porque esse retorno virá dentro desse propósito. Se a gente voltar ao verso 8, ele diz: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que Deus vai trazer de bênção é para que você possa fazer ainda mais. O propósito de Deus é que o alcance seja ainda maior. Então aquilo que Deus vai trazer como resultado, ainda assim, não é simplesmente para que a gente tenha esse retorno, mas é para que esse retorno continue nesse moto contínuo. Continue nesse, não dizemos círculo vicioso, mas círculo virtuoso, onde Deus vai abençoando e a gente pode fazer mais, e Deus abençoa mais e a gente faz mais ainda, e assim superabundeis em toda boa obra. Isso supre a necessidade dos santos e glórias são dadas a Deus nesse propósito. E aí, quando falamos em recursos materiais, não podemos deixar de citar que esse princípio está associado ao investimento que fazemos no crescimento do reino de Deus. E quando nós vamos lá para Malaquias capítulo 3, nós temos ali o profeta falando de forma bastante dura à sua nação. Malaquias capítulo 3, de 8 a 10, ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Mas trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Mais uma vez, há o investimento no reino de Deus e a bênção da parte de Deus. Mas aqui é bastante claro qual é o propósito. O propósito é para que haja mantimento na minha casa. Naquele tempo, o serviço de Deus era realizado no templo. Então, tudo convergia para o templo em Jerusalém. E ali no templo em Jerusalém eram realizados os sacrifícios, ali todo o serviço da adoração a Deus era ministrado. A tribo de Levi era quem realizava todo o trabalho no templo, e os dízimos serviam para a manutenção da tribo de Levi e o suprimento de todo o trabalho. Hoje nós temos um trabalho que agora, ao invés de ser de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente tem o suprimento das necessidades de cada igreja local. Na cada igreja local, aquilo que arrecada como dízimos e ofertas
serve para a sua manutenção, para que o trabalho possa estar não apenas sendo suprido, mas sendo acrescentado, e a partir daí alcançando até os confins da terra. A ordem do Senhor Jesus Cristo foi: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Durante esse mês nós estamos na campanha de missões estaduais. Então, de fato, a respeito da obra missionária, o que nós estimulamos os membros da igreja é não apenas participar naqueles meses da campanha específica, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais em março, em julho, missões estaduais, em setembro, missões nacionais, em junho. De fato, o mês de missões estaduais para a Convenção do Estado é julho. Mas na nossa igreja, dentro do nosso calendário, o entendimento é que o que se adequa melhor é o mês de junho, e então fazemos em junho a campanha de missões estaduais. Mas a nossa recomendação é de que a cada mês missões possa fazer parte da nossa vida normal, e da maneira como trazemos os dízimos, possamos trazer uma oferta para a obra missionária. Através dos dízimos já participamos, porque através dos dízimos a igreja, por exemplo, já participamos da obra missionária, porque a igreja já mantém missionários que são adotados pela igreja. Não me lembro exatamente o número que nós temos adotados, mas é alguma coisa em torno de 15 a 16, entre missões estaduais, nacionais e mundiais. Além disso, parte daquilo que é arrecadado, 10% de tudo que a igreja recebe de dízimos e ofertas, a não ser que sejam assim ofertas específicas, mas se é oferta diretamente para a igreja, então 10% vai para a Convenção Batista Estadual. 10% do que de cada convenção estadual recebe vai para a Convenção Batista Brasileira. E a Convenção Batista Brasileira, tanto a Convenção Estadual tem os seus missionários no estado, como a Convenção Batista Brasileira tem a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais, sustentando missionários em todo o nosso país. Como disse há pouco, participei da nomeação de aproximadamente, não contei quantos jovens radicais estavam ali, mas aproximadamente 12, talvez 15, que foram nomeados para o trabalho de expansão da proclamação do Evangelho. As juntas, e aí não são só 12 ou 15, 12 foram os novos que entraram. Não sei exatamente o número dos missionários de missões nacionais, mas é alguma coisa em torno de 700. Missões mundiais de outro tanto, e tenho a impressão de que ainda mais do que missões nacionais. Então, aquilo que nós trazemos é o investimento no reino de Deus. Quando aqui nós temos para que haja mantimento na minha casa, é o suprimento de tudo aquilo que o Senhor Jesus colocou como responsabilidade da igreja. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E então o trabalho que fazemos aqui, alcançando o nosso bairro, e que se estende para o estado, para o país, para o mundo, para que haja mantimento na minha casa. Esse é o propósito. Quando entregamos dízimos e ofertas, é para que o trabalho de Deus esteja em andamento e em crescimento. Esse é o propósito. Agora, mais uma vez, tem a promessa de que Deus há de derramar bênçãos. Então fazei prova de mim, diz o Senhor, se não vos abrir as janelas do céu e não fizer vir sobre vós bênção tal, que delas se vos advenha a maior abastança. Tem o texto que diz: boa medida, sacudida. Imagine você está comprando na feira, né, e tem aquela lata, né, aquele pote que serve de medida. Boa medida, sacudida, né? Que então o vendedor sacode assim para saber que todos os espaços estão ocupados. Sacudida e transbordante.
É o que a palavra nos apresenta. Mas, como propósito de Deus, de que aquilo que Ele coloque nas nossas mãos possa abençoar, tanto no sustento material, como na pregação da palavra, a outras pessoas que estão à nossa volta. Aquilo que temos deve estar também à disposição daquilo que Deus coloca no nosso coração, daqueles desafios que Ele apresenta diante de nós e que o nosso coração então diz: é comigo, isso que Deus está dizendo é comigo. E aí, como é que a gente coloca em prática? A nossa série é Diferentemente. Com a afirmação, nós temos a mente de Cristo. Mas essa afirmação podemos transformar num questionamento. Nós temos a mente de Cristo? De que forma temos aplicado, de acordo com a mente de Cristo, os ensinamentos da palavra de Deus? E aí lembramos que estamos no último domingo de junho, o que quer dizer que metade do ano foi embora. E aí a gente chega na metade do ano e pensa até naqueles propósitos que a gente fez no começo do ano. E aí a gente disse assim: nesse ano eu vou. E metade do ano pode ter ido embora e aquele propósito do começo do ano não foi colocado em prática. Acho que essa passagem da metade do ano é uma oportunidade também para a gente estabelecer novos propósitos diante de Deus. É a oportunidade da gente repensar como tem sido a aplicação da nossa vida, como tem sido a nossa mente alinhada com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos nos dirigir a Deus em oração e colocando-nos diante dEle para perguntar como Paulo fez: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E tratando-se dos bens materiais, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, como recursos, como posses, qual o propósito dele? Há pouco tempo estivemos meditando naquele poema que a princípio cita um outro poema que dizia que nada era dele. Mas esse poema faz o raciocínio ao contrário e diz: tudo era dele desde a criação. E nós somos dele por opção, nós nos colocamos nas mãos dele. Apenas do que ele teve, a cruz é que era minha, e ele levou sobre si. O que é que Cristo tem colocado como desafio diante de nós? Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra está repleta daquilo que tu tens como propósito, naquilo que colocas nas nossas mãos, de provisão, suprimento das nossas necessidades. Tu sabes aquilo de que precisamos de fato, e tu supres as nossas necessidades, de que a nossa vida tem o objetivo também de prosseguimento, crescimento, desenvolvimento, mas que precisamos estar atentos às necessidades à nossa volta. Precisamos estar atentos àqueles a quem podemos suprir com os recursos que tu tens colocado nas nossas mãos, e do suprimento do crescimento do teu reino através de dízimos e ofertas. Assim, Pai,
que na nossa vida possamos estar dando os passos necessários a que os teus propósitos para nós estejam se cumprindo. Que como igreja estejamos alcançando os propósitos que tens, tanto no suprimento de necessidades materiais, físicas, como no suprimento das necessidades espirituais, na propagação do Evangelho do Reino, no conhecimento que as pessoas precisam ter do Teu grande amor por nós. Assim, usa-nos como instrumentos Teus, conforme a Tua vontade. Continua a falar ao nosso coração e nos mostrar que passos precisamos dar na direção de seguirmos a orientação que vem de Ti através da Tua palavra. Tudo para a Tua honra e Tua glória, para que vidas sejam supridas e o Teu nome seja glorificado. É a oração que fazemos nesta hora, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém.